Olá, queridos, graça e paz. Nós estamos iniciando nesse momento o nosso quadro Desvendando a Bíblia. E para a estreia do nosso quadro, eu gostaria de compartilhar com você algumas curiosidades sobre a Palavra de Deus. A palavra Bíblia, ela vem do grego biblos, que significa livro ou livros. Como nós sabemos, a Bíblia é como uma pequena biblioteca composta por 66 livros, dividida em duas grandes seções, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é composto por 39 livros, iniciando em Gênesis e terminando no livro do profeta Malaquias. E o Novo Testamento é composto por 27 livros, iniciando no Evangelho de Mateus e terminando em Apocalipse. A Bíblia, ela demorou 1.600 anos para ser escrita completamente, e ela teve mais de 40 autores. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas originais, o grego, o hebraico e o aramaico. E uma curiosidade interessante é que o livro de Gênesis, apesar de ser o primeiro livro da Bíblia, ele não foi o primeiro livro escrito. Alguns estudiosos afirmam que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Isso se dá porque a Bíblia ela não segue uma ordem cronológica, ela segue uma ordem narrativa e também uma divisão por estilos literários. E o mesmo acontece também no Novo Testamento. Apesar de Mateus, o Evangelho de Mateus ser o primeiro livro no Novo Testamento, ele não foi o primeiro a ser escrito. Estudiosos afirmam que a Epístola de Tiago foi o primeiro livro escrito no Novo Testamento. E apesar dele ter sido o primeiro, nós vemos na disposição da ordem que ele fica lá no finalzinho, porque, reafirmo, a Bíblia não segue uma ordem cronológica, ela segue uma ordem narrativa e uma divisão por estilos literários. Outro fato interessante sobre a Bíblia é que ela foi o primeiro livro impresso do mundo. Antes, a Bíblia era feita copiada à mão, as suas cópias eram feitas manualmente. Mas no ano de 1439, na Alemanha, Johannes Gutenberg fez a primeira impressão da Bíblia. Então a Bíblia é o primeiro livro impresso da história da humanidade. Outro fato interessante sobre ela é que desde então a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Poderíamos dizer que a Bíblia é o best-seller dos best-sellers. Outro fato interessante sobre a Bíblia é que essa divisão que nós conhecemos atualmente por capítulos e versículos nem sempre foi assim. A primeira versão dividida por capítulos aconteceu no ano de 1227 na Inglaterra, com essa divisão feita pelo inglês Stephen Langton. Já a divisão por versículos, ela só vai acontecer 300 anos depois na França, em 1553. Então, nesse período é que nós temos o início da divisão da Bíblia por capítulos e versículos. E a primeira versão em português da Bíblia ela só vem a ser finalizada no ano de 1748. Essas foram algumas curiosidades sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus. Queridos, 1 Pedro, capítulo 1, verso 21, a Bíblia vai dizer que ela foi feita por inspiração de homens. Nós dissemos que ela foi feita por mais de 40 autores. E o que todos eles têm em comum? Eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 16, que a Bíblia toda ela foi feita por inspiração divina e ela é útil para o nosso ensino, instrução, correção e exortação. E eu, nesse momento, eu quero incentivá-lo a passar um tempo estudando a Palavra de Deus, a passar um tempo lendo a Bíblia, meditando nas Sagradas Escrituras, porque elas são divinas, inspiradas pelo Espírito de Deus, dada por Deus a nós, através de 1.600 anos e mais de 40 autores, para que nós, através dela, sejamos ensinados, instruídos, alimentados e edificados. Passe tempo lendo a Palavra de Deus e sendo ensinado por ela. E eu já quero convidar você a estar conosco no próximo episódio do nosso quadro Desvendando a Bíblia. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado e abençoado. Até a próxima, graça e paz.